Beleza, pessoal. Então, boa noite aí novamente. Desculpa aí pelo atraso. Hoje a gente vai iniciar o nosso módulo de segurança no trabalho e segurança em eletricidade, né? Essa aqui vai ser a nossa aula número um. Segurança no trabalho, segurança em eletricidade é o nome que o Centec escolheu para NR10, né? Basicamente, o conteúdo desse módulo aqui é do módulo de NR10. Então, como que vai consistir a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje vai ser basicamente mais uma conversa, né? Uma introdução aí do que a gente vai ver no módulo, como que vai ser a nossa programação das aulas e um pouquinho aí de introdução à segurança com eletricidade para a gente já começar a ter ideia aí da questão da segurança, tanto no trabalho, né? Que são as nossas responsabilidades com o que a gente vai fazer, e segurança em eletricidade, né? Porque segurança em eletricidade não envolve somente nós que estamos trabalhando, né? Envolve outras pessoas, porque nem sempre você vai estar do lado da onde você está trabalhando efetivamente, né? Você, hora ou outra, né? Por exemplo, hora do almoço, você não fica lá vigiando se tem alguém que vai entrar na área de trabalho, né? Então, existem alguns procedimentos para que outras pessoas não venham acessar a área que você está trabalhando. E o principal, que eu acho que vai ser o diferencial do módulo, que esse módulo não vai ter cálculo. Alguns colegas aí ficaram meio assustados aí com tanto cálculo aí nos outros módulos, mas esse módulo aqui vai ser mais Pô, light. finalmente, né? Esse módulo vai ser mais light. Esse módulo aqui, na verdade, é mais como se fosse uma troca de conhecimentos, né? Eu vou passar algumas situações, né, para vocês analisarem e tirar dúvidas de alguns termos que existem na NR10 e que são termos importantes e termos que vai não só hoje, né, aqui nesse momento, quando for na vida profissional, vai ser utilizado até você se aposentar praticamente, colega. Né, eu vou dispensar essa parte aqui de apresentação, né, que a não ser que tenha algum novato aí na turma. Eu acredito que pela lista que eu vi, ainda são todos os mesmos alunos. Eu vou pular essa parte aqui da minha apresentação, que eu acredito que todos ainda lembram de mim aí. Só apresentando aqui, né, a carga horária desse módulo é de 40 horas. Começa no dia de hoje, 5/6, e vai até dia 18/6, uma quinta-feira. Ok? Nome do módulo: Segurança no Trabalho e Segurança em Eletricidade. Acredito que tanto a carga horária como essas datas, talvez as datas sejam um pouco diferentes, né? Porque está sendo adaptado os módulos conforme vai. A gente ainda não retorna às nossas atividades presenciais ainda no Centec. Ok? Nossa previsão aí, que a coordenação passou, é dia 6/7, conforme o decreto aí do governo, se não tiver nenhuma mudança. Então vamos lá. A apresentação da ementa, ela obedecerá o anexo 2 da NR10, né, que contempla introdução à segurança com eletricidade, risco em instalações elétricas e serviços com eletricidade, quais são os riscos inerentes, que tipo de atividades, serviços a gente pode estar submetido a algum tipo de risco. Técnicas de análise de risco, que se alguém já trabalha aí na área, já ouviu falar em APR, que é a análise preliminar de risco, que é uma análise que a gente faz para verificar que pontos podem sujeitar as pessoas para acidente, evitar algum tipo de problema durante as nossas atividades laborais aí. Que medidas de controle do risco elétrico, né? Não sei, eu não lembro se eu cheguei a levar um disjuntor com uma trava quando eu estava apresentando o módulo de eletricidade,
Mas se eu não levei para a sala, eu posso bater uma foto e mostrar para vocês que é um exemplo de medida de controle. Tem as nossas normas técnicas brasileiras, né? Tem a 5410, 5419, que trata sobre sistema de aterramento, sistema de média tensão, baixa tensão, e tudo isso aí envolve também segurança em eletricidade. EPI e EPC, né, que é equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual. Aqui é um breve aspas aqui, né? Quando a gente utiliza EPI, é porque todos os riscos que poderiam ser contornados coletivamente, né, ainda sobra algum perigo iminente no trabalho, né? Então, quando a gente utiliza EPI é porque todas as ações coletivas, administrativas, não conseguiram eliminar todos os riscos. Então, quando a gente utiliza EPI é porque ainda tem algum risco remanescente ao colaborador, ao trabalhador que está envolvido aí nessas atividades. Dentro da NR10, temos rotinas de trabalho, né? Ou seja, todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, existem rotinas e existem procedimentos que devem ser seguidos também. Os riscos adicionais, né? Que são os famosos... os outros riscos que nós estamos submetidos, né? São os riscos ocultos que nós chamamos. Por exemplo, a gente vai fazer um serviço de elétrica, muitas vezes lembra de ter que acessar um forro, por exemplo, acessar algum ponto que está mais alto, mas esquece que tem que utilizar cinto de segurança, por exemplo. Então, o risco de você cair é o risco oculto, né? O risco agregado que pode estar aí iminente, né, na sua atividade com eletricidade, e que você talvez não esteja percebendo. Então, são os riscos adicionais. A chuva, a umidade, outras coisas também que podem afetar o nosso trabalho, também são os riscos adicionais. Um pouquinho de proteção em combate a incêndio, acidentes de origem elétrica. Aqui nesse acidente, eu vou só colocar, quando a gente for tratar desse assunto, eu não vou colocar fotos, primeiro porque eu já não gosto, né? Então eu imagino que tenha pessoas que também não vão gostar de... Concordo. Não vão gostar de estar olhando acidente, né? Tem treinamentos aí, outros lugares, né? Que o cara faz questão de mostrar mão deformada, mão de todo tipo, né? Quando a gente for Eu acho que tratar se a pessoa sobre... quiser ver isso, né, cara, vai na internet, eu acho que tem bastante já. Com certeza, né? Então, quando a gente for tratar sobre isso, eu já estou antecipando isso, né? Eu vou falar sobre o acidente. Eu não vou mostrar o resultado do acidente, porque isso daí vai de cada um. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu sou um que eu não gosto. Eu sei que pode acontecer, mas eu não gosto de estar vendo. Então, eu acredito que tem pessoas aqui que compartilham da mesma opinião. Então, quando a gente chegar nesse ponto de acidentes, vamos só conversar sobre o acidente, sobre como o acidentado ficou. Isso daí eu deixo como pesquisa para quem gosta aí de ver esse tipo de situação. Se o senhor quiser, pode até colocar o link por aqui, de repente, né? Se vocês querem ver acidente e tal, aí o senhor vai lá e coloca o link. Isso. Na verdade, eu vou já falar sobre como vai ser uma das nossas avaliações, que é justamente análise de risco, em que vocês vão ver uma situação, mas só que não é aquela situação de ver a pessoa como ficou, essas coisas, não. É só sobre como ficou o acidente. Beleza, pessoal? Primeiro, socorros. E, por último, mas não menos importante, quem são os responsáveis, né? As responsabilidades de cada pessoa dentro da NR10, né? Então, parece extenso nessa NR10, na verdade ela é extensa, né? E esse módulo de 40 horas, ela é o exigido pelo Ministério do Trabalho também. Então, qualquer curso de NR10 que vocês forem fazer quando já estiverem trabalhando na área,
também vai ser módulo de 40 horas. Então, é muito assunto para ser tratado, mas a gente vai tratar os pontos principais, mas a gente vai tentar abordar todos os assuntos para que vocês conheçam cada tópico desse aí. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá para a nossa forma de avaliação. Esse módulo de 40 horas, ele vai ter 2 avaliações. Não se preocupe que não são avaliações difíceis. A primeira avaliação vai ser justamente elaborar uma análise de risco, né? Uma análise preliminar de risco. O que consiste isso daí? Vamos dizer que eu vou passar um vídeo para vocês, aí vocês vão ver lá o risco, o tipo de risco, né, que pode estar acontecendo, e vocês vão elaborar a situação que pode estar ocorrendo. Então, o cara esqueceu o cinto, o cara deveria estar usando o cinto de segurança, ele esqueceu de isolar a área, esqueceu de ter uma pessoa auxiliando. Que tipo de coisas ele poderia estar fazendo? Então, é uma análise. Então, não existe o totalmente errado ou totalmente certo. Vai ser uma análise do que vocês vão ver daquela situação e que quando eu passar esse trabalho, né, para vocês responderem, vai ser orientado, né, quantas observações eu quero que vocês façam, né. Então, eu vou passar esse trabalho no dia 11/6 para vocês. Se não me engano, 11/6 eu coloquei como uma quinta-feira ou é uma sexta-feira. Deixa eu olhar aqui, que eu anotei, mas eu esqueci. É uma quinta-feira. Então, na quinta-feira do dia 11, eu vou passar esse trabalho e vocês vão me entregar no dia 15/6 essa primeira avaliação. Aí a gente vai trabalhar daquele mesmo módulo como a gente trabalhou na elétrica, né? No módulo de elétrica, né? Eu passo num dia para vocês, quem for terminando, já pode mandar para mim sem problema nenhum pelo meu WhatsApp ou pelo e-mail, né? No último módulo, teve as pessoas que preferiram mandar pelo meu e-mail e teve pessoas que foi por WhatsApp. Então, o melhor que você achar, você manda para mim. Tranquilo? Alguma dúvida para mim? Alguma dúvida até aqui? Algum questionamento? Então, vamos lá para a segunda avaliação. A segunda avaliação vai ser um questionário com 10 questões, né? Não vai ser aquele questionário dissertativo, vai ser um questionário apenas objetivo, né? Vai ser feita a pergunta, né? E vai ser em que você vai marcar qual é a resposta correta, né? Então, esse daí vai ser no dia 16 e a entrega no dia 18 até as 4 horas da tarde, que é para justamente dar tempo de eu corrigir e lançar as notas de vocês. Então, essas são as 2 formas de avaliação. Uma análise preliminar de risco e um questionário de 10 questões, que vai ser 10 questões envolvidas sobre o que a gente vai tratar nessas 2 semanas aqui. A nossa referência bibliográfica, né, ela vai ser baseada na publicação da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 3.214, com as suas devidas alterações. Esse link aí eu vou mandar depois pelo nosso grupo aí no WhatsApp. Agora ele não está acessível, né, porque é só uma imagem que está aparecendo aí para vocês, mas depois eu mando esse link para vocês aí no nosso grupo. Esse link é o link da NR10, NR10 do jeito como ela está publicada. Mais cedo, eu mandei uma apostila escrito NR10 comentada, né? Essa apostila que eu mandei para vocês, NR10 comentada,
ela apresenta alguns pontos e faz como ela está proposta. Ela comenta alguns pontos de cada norma, de cada item da norma, né? Ok, pessoal? Então, essa referência é a publicação da NR10 e a apostila que eu mandei para vocês é a NR10 com algumas anotações feitas aí. Beleza, pessoal? Então, alguma dúvida, algum comentário aí sobre a forma de avaliação, como é que a gente vai tratar? Beleza, então, pessoal? Então, isso Eu acho que é daí. tudo bacana. Beleza, então. Então vamos começar aí. Hoje vai ser mais light, né? Para a gente. Oi, Pode falar, colega. são só duas avaliações, né? Só duas avaliações. Não... Mesmo porque o módulo é só 40 horas. Mas então vai ser dividido A gente acaba ele o quê? Em uma semana? 2 semanas. Duas? Duas. 2 semanas. Se esse módulo vai começar hoje, né? Sexta-feira, ele vai terminar sem ser na quinta-feira que vem e na próxima, né? No dia 18. Então, 40 horas é 2 semanas aí, 10 dias de aula que nós vamos ter aí. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer a nossa introdução de hoje, que é mais um bate-papo praticamente de como que vai, o que é a norma, o que a norma trata, onde ela se aplica. E vamos começar tirando algumas dúvidas aí que porventura forem aparecendo, tá? Vamos lá. A norma regulamentadora 10, né? O que é essa norma, né? Ela é uma norma regulamentadora, uma NR, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi originalmente publicada no dia 8 de junho de 1979. Então, dia 8 próximo, né, ela já vai fazer 41, né, se não me engano, 41 anos praticamente. E através da portaria 3.214 de 78. Essa NR10, né, ela foi publicada nesse ano de 79. Ela já sofreu várias alterações e atualizações, sendo a última datada do dia 29 de abril de 2016. Então, o que a norma estabelece? Ela restabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas e controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta e indiretamente interajam, está escrito errado, que eu acabei não percebendo, mas interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Isso daí é o item 10.1.1 da norma. Ou seja, todas as pessoas que diretamente trabalham e indiretamente. Quem são as pessoas que diretamente trabalham em uma instalação elétrica? Eletricistas, engenheiros, supervisores, algumas pessoas que estão dentro de instalações elétricas. E quem são as pessoas que indiretamente trabalham nas instalações elétricas, né? Setor administrativo, setor de produção, telefonia também, que são pessoas que indiretamente estão trabalhando em instalações elétricas. E onde que ela se aplica, né? Que é o item 10.1.2. Eu vou trabalhar, antes de eu mostrar onde que é a aplicação da norma, eu sempre vou mostrar a apresentação dizendo aonde está escrito
essas referências que eu estou mostrando da NR10 para a consulta de vocês, ok, pessoal? Então, para não dizer assim, eu tirei da minha cabeça, não, eu tirei lá da norma. E, é claro, como a norma ela tem várias interpretações, então, aqueles momentos que eu vou falar alguma coisa e você discordar porque você tem outra visão, a gente pode conversar abertamente e tirar o consenso de cada observação, tá, pessoal? Então, não existe, vamos dizer assim, uma única opinião. Por exemplo, não existe só a minha opinião. Se vocês tiverem outra opinião, outra visão, nós vamos abordar e conversar e dialogar sobre a opinião de vocês também. Então, a NR10 ela se aplica onde? Geração de energia, usinas hidrelétricas, usinas elétricas, que é o caso onde eu trabalho. Onde você tiver geração de energia, a NR10 ela é aplicada. Na transmissão. Então, se você vai levar a energia da geração até um ponto de consumo, né, tem que ter a NR10, que ela também trabalha na transmissão. Na distribuição, aí a distribuição, ela só fala, a norma só cita distribuição, mas como existe distribuição primária, que é na 13.8, e distribuição secundária, que é na baixa tensão, né, 127.220, essa distribuição é aplicada tanto na média tensão como na baixa tensão. E se a transmissão também é aplicável, então a NR10 ela é aplicada também na alta tensão. E no ponto de consumo. Então a NR10 ela é válida desde a geração até o ponto de entrega da energia na casa do consumidor ou numa indústria, por exemplo. É claro que, se for numa residência, a partir do ponto de entrega, que é no contador, aí já se aplica a 5410, a NBR, né? Então, segurança com trabalho em energia elétrica, da geração até o ponto de consumo, envolvendo transmissão e distribuição também. Ok, pessoal? Alguém não sabia ou desconhecia que ela era aplicada nesses 4 pontos principais aí da norma? Né? Então, ela se aplica desde a geração até o ponto de consumo elétrico. E também existe outro ponto de aplicação que se inclui a NR10 no projeto e na construção de novas instalações. Então, se eu vou ter trabalho com novas instalações, o projeto, ainda no papel, também já tem que ser visado na segurança do trabalho, com eletricidade, né? Montagem e instalações, ou seja, do momento que você sai do papel e vai fazer o trabalho propriamente dito, também se aplica a NR10. Quando já está tudo funcionando, ela envolve a operação, ou seja, o sistema já está tudo entregue, você está trabalhando dentro de uma área industrial, por exemplo, que utiliza a energia elétrica como produto principal, e você só está trabalhando na área da operação, os operadores também são obrigados a fazer o curso de NR10. Não sei se já tem alguém que trabalha na área, eu sei que o Marcelo, só que o Marcelo não está até agora. Então, por exemplo, quando entra algum novato numa empresa de distribuição de energia, todos os novatos vão fazer o curso de NR10, porque eles vão trabalhar diretamente com a distribuição, e a distribuição é um dos pontos principais em que a NR10 ela é aplicada. E como eu vou trabalhar com a operação do sistema,
com a operação do sistema, a NR10 também é aplicada aqui nesse ponto, no ponto da operação. E o que nós também estamos acostumados a ver, manutenção. Então, se você vai trabalhar em uma dessas áreas, projeto, montagem, eu vou trabalhar só com montagem, está tudo desligado, não vai, em nenhum momento do meu trabalho vai ser ligado painel, ou vou trabalhar só na operação, projeto, manutenção. Todas essas áreas aí, ela engloba a NR10. Então, praticamente, a NR10 ela abrange uma boa parte aí do nosso ramo de trabalho, né? E tudo isso que a norma está dizendo aí está incluso aí no item 10.1.2 da NR10. Então, trabalhamos desde a geração até o ponto de entrega e desde o projeto até a manutenção em si do sistema. Ok, pessoal? No meu caso, né, eu trabalho na geração e trabalho também dentro da manutenção. Tem pessoas que vão trabalhar aí na parte de manutenção, exclusivo de manutenção, mas dentro já da área de distribuição, por exemplo. Ou em projetos, aí depende do foco de cada um e de como vão trabalhar também. Ok, pessoal? Alguma opinião, alguma pergunta até aí? Não, senhor. Tá tudo bacana. Beleza, então. Então, pessoal, depois disso daí, existe as aplicações do treinamento. Então, existe o treinamento em R10, um treinamento específico que vai se similar muito ao que a gente vai ver aqui, em que existe o treinamento para as pessoas diretamente envolvidas. Então, é o que eu comentei, áreas de manutenção, área de engenharia e setores de operação. Essa daí, geralmente são as pessoas diretamente envolvidas. Essas pessoas vão fazer o curso de NR10 com certeza. Existe treinamento também para as pessoas indiretamente envolvidas, que aí, nesse caso, existem setores da operação, né, do sistema que, às vezes, não trabalham diretamente, estão dando suporte, né, para o setor de geração de energia, distribuição, entre outros, mesmo que eles não estejam diretamente trabalhando com painéis, por exemplo, ou fazendo manobras, tem que conhecer o sistema, porque elas têm que reconhecer os perigos iminentes que pode estar envolvido aí no trabalho em eletricidade. Nesse caso aí, nós temos setores de operação também, almoxarifados, que existem almoxarifados dentro de usinas, dentro de centros de distribuição, operação, e pessoal que trabalha em campo, né, fazendo inspeção, fazendo verificações, medições, também são pessoas indiretamente envolvidas. E quem trabalha nas proximidades de instalações elétricas. Nesse caso, setores administrativos, setores de serviços básicos, como telefonia, internet e outros existe uma variedade aí, né, que trabalha próximo das linhas de transmissão, que trabalha próximo de linhas de conexão com a eletricidade. Então, aquele pessoal que trabalha na Oi, na NET, fazendo instalação de cabeamento de telefone, TV, seja lá do que for, aquele pessoal que trabalha próximo da rede de baixa tensão, por exemplo, eles também têm que fazer o curso de NR10. Aí volta aqui o que a nossa NR10 fala, né? O curso de formação é determinado pelo item 10.6.1.1 e pelo anexo 2 dessa mesma norma.
que ela cita as seguintes situações. Os trabalhadores que façam intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada, ou em 120 volts em corrente contínua, devem receber treinamento de segurança para trabalho com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e outras determinações do anexo 2. O que esse palavreado quer dizer aí? Ultrapassou 50 volts em corrente alternada, você já tem que receber o treinamento de segurança para instalações elétricas energizadas. E o anexo 2 informa que deve-se realizar esse treinamento de carga horária de no mínimo 40 horas para o curso de formação. Então, o nosso módulo que estamos vendo a partir de hoje vai ter 40 horas, né, de duração. Quem for trabalhar na área também vai receber esse treinamento, porque existe particularidades aí da questão de como receber esse treinamento. E continuando aqui o que a gente está tratando, a renovação do deve ser realizada a cada 2 anos. Aonde está citado isso daí na norma? No item 10.882. E quando ocorrer algumas das seguintes situações. Tá? Antes de eu mostrar as situações, né? Aqui é o item que trata sobre a renovação, né? Vamos fazer hoje, daqui a 2 anos, tem que refazer o curso. E existem as situações que vamos ver se todos já sabem ou vão conhecer algum novo. Em que condições você tem que fazer um novo treinamento, uma reciclagem, né? Antes dos 2 anos. Troca de função ou de empresa. Então, se você era, por exemplo, auxiliar técnico, e você mudou para eletrotécnico, no caso, né, que você, se já tiver alguém trabalhando na área de eletrotécnico na empresa, justamente porque você ainda não tem a formação técnica, então, quando você tiver essa mudança de auxiliar para o eletrotécnico propriamente dito, você já tem que fazer o curso de reciclagem de NR10. Ah, mas eu fiz o curso de formação 6 meses atrás, 4 meses atrás, 1 ano. Não importa. A NR10, ela diz que você tem que fazer o curso de reciclagem por troca de função. Você saiu de uma empresa, foi para outra, você tem que fazer o curso novamente. Se você está retornando de afastamento ao trabalho, então, se você se afastou do trabalho por algum motivo, né, doença, acidente, espero que nenhuma dessas condições aconteça com vocês, que Deus lhe proteja, que tudo ocorra bem no trabalho de vocês. Mas se por algum motivo, alguma infelicidade, tiver um afastamento, no momento que você retornar desse afastamento, você tem que fazer um curso de reciclagem novamente. Se você ficou 3 meses afastado, mas por não estar trabalhando na área. Então, se você teve uma inatividade com período superior a 3 meses, uma nova reciclagem. Ok? Não sei se todos já conheciam esses pontos, ainda tem outros que ainda vou apresentar aqui. Modificações significativas nas instalações elétricas. Então, se você trabalha na empresa em que todos os dias é a mesma condição das instalações, mas no mês seguinte mudou tudo, você também tem que fazer uma reciclagem para você saber o que aconteceu e que condições essas mudanças vão representar nas instalações elétricas. Esse último item que eu estou apresentando, modificações significativas,
pode ser aplicado para aquele pessoal que trabalha em distrito, né? No distrito industrial, por exemplo, tem muita modificação de linha de montagem, tem muita modificação de instalações elétricas, então isso daí também conta como requisitos de reciclagem da NR10. Troca de métodos, processo e organização do trabalho. E a carga horária da reciclagem, ela não existe na norma um quantitativo de horas. Então, o pessoal fala muito, vamos fazer uma reciclagem de 40 horas, reciclagem de 20 horas. Esse quantitativo de horas, a norma não informa. O que ela informa para o curso de reciclagem é que ela deve atender o conteúdo mínimo do anexo 2, que é aqueles vários itens de análise de risco e análise preliminar, um serviço que está lá escrito nesse anexo 2. Então, para o curso de formação, 40 horas. Você nunca fez um curso de NR10, 40 horas. De 2 em 2 anos, você faz uma reciclagem, ou baseado nesses itens aqui que eu estou mostrando aqui, que são itens que obrigam você a fazer uma reciclagem, mas a norma ela não diz quantas horas tem que ser a quantidade de horas que você tem que fazer essa reciclagem. Ok, pessoal? Eu acredito que esse item aí de quantidade de horas talvez seja novidade, ou algum item desses aqui que eu estou informando sejam informações novas, ou alguém já sabia todos esses itens aqui que eu estou apresentando. Já é de conhecimento de vocês, em algum momento vocês já viram essas condições. O que é muito falado, né, é só a reciclagem de 2 em 2 anos. Mas a reciclagem também, ela deve obedecer esses itens que eu acabei de colocar aqui. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Não, mestre, pode continuar. Então vamos continuando aí. E qual é o conteúdo mínimo? O conteúdo mínimo, ele vai obedecer o que a gente vai fazer no nosso cronograma. Introdução à segurança, risco de instalações, todos esses itens estão escritos no anexo 2 da NR10. Então, esse é o conteúdo mínimo. Então, se você, porventura, precisar fazer uma reciclagem, e quem está propondo a reciclagem dizer que consegue fazer tudo isso daqui em 8 horas, ou seja, em um dia de trabalho, a empresa pode fazer sem problema nenhum, porque a NR10 ela não diz quantas horas tem a reciclagem. Ela diz só apenas que tem que atender esse conteúdo mínimo. Então, eu acho muito difícil conseguir atender esse conteúdo mínimo em um dia. Geralmente, a gente consegue atender esse conteúdo mínimo em 2 dias, e o normal seria 16 horas de reciclagem. Esse daí é o que a gente vê fazendo aí na prática. Ok, pessoal? E qual é a necessidade de segurança com instalações elétricas, né? Quem dos senhores já viu uma dessas 3 fotos aí? Um cabeamento que o cara colocou um parafuso no cabo para colocar uma emenda, uma tomada feita aí desse jeito, sem isolação adequada, e pessoas que a gente vê claramente que não são pessoas habilitadas, né? Pessoas com condições de fazer serviço em porte, né? Qual dessas cenas, em algum momento, vocês já viram? Isso daí é o... Eu já vi todas as 3, né? Os 3 também. Então,
será que essas três condições estão certas? Então, se nenhuma dessas condições estão certas, então por que elas acontecem? Né? O que pode ocorrer de perigo numa situação dessa, né? Por exemplo, essa primeira foto aí da esquerda, que tem esse parafuso. A possibilidade de você encostar nesse parafuso que está aparecendo aí é grande. Você vai tomar um choque elétrico, com certeza. A foto do meio, a possibilidade de esse cabeamento entrar em curto-circuito é grande. E essa situação aí, né, do cara subindo no poste aí com escada, também a possibilidade desse cidadão aí cair é bem considerável, né? Existe o quê? O que está faltando em comum nessas três imagens aí? Está faltando em comum a questão da segurança, né? Como que eu vou trabalhar, como que eu vou executar e como que eu vou fazer. Então, essas três perguntas, elas têm uma única resposta. Está faltando procedimentos que me façam ter condições seguras de fazer alguma ação, né? Então, por exemplo, essa foto da esquerda, qual seria o procedimento correto? Fazer uma distribuição, uma divisão adequada. A foto do meio, além de fazer o isolamento correto, né, dessa tomada aí, quem faz essa instalação deixando esse fio exposto aí no meio, eu já posso antecipar para vocês que a própria 5410, a NBR, ela diz que a gente não pode deixar condutores vivos à exposição. Então, se existe essa recomendação por norma, então o meu procedimento tem que incluir alguma forma de executar essa emenda sem deixar partes vivas, ok, pessoal? Eu coloquei aquela foto do quadro que eu estou montando. Amanhã eu vou botar aí no grupo para a gente acompanhar como é que a gente poderia fazer essa divisão aí de tomadas sem deixar cabeamento exposto. E qual seria o último procedimento aí desse cidadão que está subindo na escada? Primeiro, cinto de segurança. Por mais que exista a escada, né? A escada ela tem que estar amarrada. A pessoa que está subindo na escada ela tem que estar utilizando o cinto de segurança. E sabe lá se essa bolsa que ele está carregando aí, ela está com material isolado. Existe uma série de recomendações com relação ao material utilizado. Então, nós temos essa necessidade de segurança. Então, qual é a primeira coisa que nós temos que fazer para que essa segurança ocorra, né? Medidas de controle para prevenção de acidentes. Elas devem ser implementadas para justamente evitar danos à saúde e condições físicas ao colaborador. Isso daí está escrito no item 10.2 da norma. Então, vamos supor, vou só voltar aqui para a foto aí desse cidadão aí na escada. Se essa pessoa tomar um choque e ela vier cair, como ela está sem cinto de segurança, ela vai sofrer duas coisas. Primeiro, ela vai sofrer o choque, né? Que dependendo da intensidade, ela pode ter queimaduras, pode ter uma parada cardíaca, outras coisas com relação ao choque. Só que como ela está sem cinto de segurança, ela ainda vai ter o quê? O dano físico, porque esses postes aí, no mínimo, eles têm 7 metros de altura para chegar na parte de baixa tensão. Então, uma queda de 7 metros de altura até o solo, com certeza, essa pessoa ela vai sofrer um dano físico. Então, o item 10.2 da norma, ela diz que tem que ter procedimentos para evitar danos à saúde e danos às condições físicas do colaborador. E ela também complementa. Existe procedimento que atendam medidas de proteção coletiva e medidas de proteção individual. Voltando naquela foto lá daquela pessoa que está na escada,
Qual é a proteção coletiva? Será que pode estar passando pessoas lá por baixo dessa escada? Né? E sempre existe o curioso, né? O curioso, ele está sempre no lugar em que você menos espera. Então, por mais que ele tenha trabalhando sozinho, ele pode deixar uma ferramenta cair, pode ter pessoas passando por debaixo da escada. Então, a proteção coletiva é justamente você isolar o ambiente de trabalho, aonde você está trabalhando. Justamente para evitar danos a outras pessoas. E o individual, nesse caso, ele tem que estar usando luva de borracha, ele tem que estar usando capacete. O capacete é justamente não só para evitar coisas na cabeça dele de baterem, mas o capacete que nós utilizamos em instalações elétricas, ele também é um isolante elétrico. Cinto de segurança e a escada, né, como ele está utilizando a escada para trabalho, nesse caso aí, a escada, só lembrando para os colegas, né, ela tem que ser utilizada normalmente como acesso, e não você trabalhar em cima da escada propriamente dita. Ok, pessoal? Aí existe uma controvérsia, né, porque nem sempre existe disponibilidade daqueles caminhões cesta, né, para fazer atendimento em linhas de baixa tensão. A utilização da escada ainda é quase predominante em todos os trabalhos elétricos aí. O terceiro item, né, da questão sobre cuidados, né, sobre procedimentos, é a existência do procedimento da desenergização e da energização. Será que só desligar um disjuntor, desligar uma chave geral, eu já posso considerar isso como desenergizado, totalmente seguro? Quantas situações já aconteceram de desligar um disjuntor e vinha uma outra pessoa que não estava avisada e ligou esse disjuntor? Será que quem estava trabalhando lá pegou esse choque? Como é que eu consigo evitar esse acidente? Então, o processo de desenergização, nós vamos tratar aí durante a semana que vem, mas eu já posso antecipar que a desenergização, ela envolve desde você desligar a chave até você bloquear, identificar, entre outras coisas. E a energização, ela já envolve procedimentos que faz verificação se você esqueceu alguma coisa. Quem já trabalhou em barramentos de baixa tensão, é comum algum eletricista esquecer uma chave, esquecer alguma coisa lá dentro da centrais de medições, né? Por exemplo, o cara esquece lá dentro do barramento e, com certeza, na hora que você energizar, pode acontecer um curto-circuito lá dentro do barramento. O nosso quarto item: identifica quem são os trabalhadores aptos e suas devidas condições e atribuições de trabalho. Vocês entenderam, quem acompanhou o grupo ontem, vocês entenderam lá aquela condição do capacitado que eu coloquei lá no grupo? Alguém ficou na dúvida? Para a gente começar aí a nossa interação aí, mesmo para quebrar um pouco aí, somente eu falando aí. Vocês entenderam o que eu quis dizer com capacitado? Ou alguém não entendeu, ficou na dúvida? Entendi. Né? Lá no item 10.8, ele fala quem é qualificado, quem é habilitado, quem é autorizado e quem é capacitado. Eu só coloquei ontem o capacitado, porque eu sabia que o capacitado é geralmente o que mais causa dúvidas, né? O capacitado é geralmente o cara que ele, por algum motivo, né? Nem todo mundo vive as mesmas condições, né? Por exemplo,
eu vivi uma situação em que cheguei até a graduação. Tem pessoas aqui que já terminaram o ensino médio há mais de 10 anos e agora que estão fazendo um curso técnico. Ou tem pessoas que já terminou o ensino médio e já fez um curso técnico logo em seguida. Nem todo mundo vive as mesmas condições. Então, por exemplo, o capacitado. O capacitado é uma pessoa que não fez nenhum curso elétrico, né? Não teve uma formação técnica, técnica ou de nível superior, mas que de vez em quando faz algum trabalho envolvendo a parte elétrica. Aonde a gente vê muito isso? Principalmente na construção civil. Por exemplo, eu tive uma experiência na construção civil em que você pega uma pessoa e vai trabalhar com essa pessoa na área elétrica, puxando fio, fazendo pequenas instalações. E eu ouvia muito essas pessoas dizendo, eu vou sair da empresa, vou meter na justiça porque está errado. Mas se você for acompanhado por uma pessoa que teve a formação técnica, ou uma pessoa que é um engenheiro, por exemplo, e essa pessoa lhe der um treinamento formal dentro da empresa, e você receber o curso de NR10 e a autorização da empresa, mesmo você não tendo feito um curso técnico ou um curso de nível superior, você está dentro da NR10, ou seja, você pode auxiliar um eletricista, mesmo sem você ter um curso voltado para a área de elétrica. E esse pensamento que eu via lá na construção civil, que diz, eu vou botar na justiça porque está errado, a NR10 ela já é uma prerrogativa que você, analisando desta forma, você pode fazer pequenos serviços mesmo não tendo uma qualificação profissional. Isso daí é um dos itens um pouco contraditórios, mas é um item dentro da legalidade na questão do trabalho. Ok, pessoal? Esse item aí de capacitado, habilitado, é um dos pontos que a gente vai discutir aí durante a semana que vem, mas esse do capacitado foi o que eu quis já deixando aí no pensamento de vocês aí. Então, o habilitado, né, pode até ficar aí na pesquisa aí para vocês aí como leitura do item 10.8 da nossa norma. O habilitado justamente ele teve a condição de fazer um curso técnico ou um nível superior. Aí já entra outros termos que a gente vai tratar aí durante aí o nosso módulo. E até, né, você trabalha de forma segura, por exemplo, essa situação aí, é bem diferente daquela foto que eu coloquei lá na escada, né, sem cinto, sem proteção, sem EPI nenhum. Quantos de vocês já viram esse protetor facial aí? Vocês sabem para que serve esse protetor facial? Eu nem sabia que isso daí existia. Eu nunca vi nenhum cara da Amazonas Energia usar isso num poste. Isso daí é novo para mim. O cara tava usando aqui quando veio fazer aqui a vistoria. Isso daí, pessoal, é para que quando você vai conectar alguma rede elétrica, né, nova, quem já viu aquelas pequenas faíscas, né, que acontece quando você conecta o fio, né, na linha de distribuição? É centelha, né? A gente chama Acredito aquele que também isso daí vem, né? Porque, por exemplo, assim, quando você vê uma faísca dessa, até por instinto, né, a pessoa recua. Não é? Aí, por Com causa que certeza. pode pensar que vinha pegar na cara, vinha cegar, alguma coisa assim. Aí a pessoa recua. Eu acho que isso daí é para justamente não ter esse medo, não é? Mas eu acho que mesmo por instinto, sabe? Como é que se fala? Pelo reflexo. É a faísca e o arco elétrico que dá. Aí a pessoa vem, Positivo. né, dar Olha para só. trás. Sei lá.
Olha só, a questão do arco elétrico, né, que alguém falou aí, aquele centelhamento é só naquela fase que você está conectando. Mas nada impede daquele centelhamento atingir a outra fase, tá, pessoal? Se você afastar numa condição que consiga fechar o arco elétrico de uma fase para outra, vai haver uma explosão bem na frente do seu rosto. Então, por isso que tem que utilizar essa proteção facial anti-chama, para não ter risco, né, de danificar o rosto, né? Porque uma explosão elétrica, quem já viu vídeos de curto-circuito aí no YouTube, vai ver que são explosões nada delicadas, né? São explosões mesmo para valer e sai destruindo tudo. Evitar queimar, né? Com certeza. Então, se ele sai pegando fogo, imagina você na frente de uma explosão dessa, na frente de um arco elétrico desse. Vai queimar seu rosto, pode queimar várias outras partes do corpo. Por isso que a roupa que quem trabalha na área de elétrica tem que ser roupa anti-chama. A outra situação aí, né, é a questão do cinto de segurança, né? Ou seja, o cinto de segurança está fazendo duas funções aí. Primeiro, de apoio, e segundo, se essa pessoa cair, né, ela vai estar sendo suportada pelo cinto de segurança para ela não ter aquele situação que eu comentei, né, de você despencar esses 7 metros de altura aí até o chão. Tá no poste e tá na escada, né? Positivo. A escada aí, ela já está fazendo a função de acesso, né? O ponto principal de apoio dessa pessoa aí, desse trabalhador, está justamente no cinto de segurança. Né? Então, atendendo às normas, né? Você trabalha de forma segura, né? E não será necessário ser resgatado, né? Por imprudência ou imperícia. Então, essa cena aí que está do lado direito é uma situação de resgate, né? Pode ser um treinamento ou pode ser uma situação real, né? E os senhores sabem qual é a diferença na questão de imprudência ou imperícia? Qual é a diferença entre os dois? Bom, a imprudência acredito que é causada pela própria pessoa, né? Por ela se sujeitar a fazer o trabalho mesmo não tendo condições para fazê-lo. E a imperícia, talvez a condição que do trabalho seja bom, essa da imperícia, admito que eu não sei. Alguém sabe dar uma definição aí para os dois? Imprudência, quase você acerta, colega. Ainda mais alguém tem aí uma opinião aí do que é imprudência, o que é imperícia? Todas as duas situações de imprudência ou imperícia são possíveis de acontecer na nossa vida, mesmo que eu trabalho 100% certo. Antes de alguém falar isso, só um momento aí. Eu trabalho 100% certo, mas em algum momento da nossa carreira profissional, a gente vai ver pessoas fazendo imprudência e também vai ver pessoas fazendo imperícia. Qual é o nosso papel? Conseguir identificar um e outro. Cometer ato inseguro, né, professor? Positivo, cometer ato inseguro. Mesmo sabendo que ele vai correr o risco, ele faz. Positivo. Isso daí é a imprudência, colegas. O ato inseguro, por exemplo, você vai fazer uma isolação, uma emenda de cabo. Qualquer situação, imagina aí na sua casa. Você vai fazer uma emenda de um cabo com outro. Você sabe que você tem que colocar fita isolante,
mas você, porventura, não coloca fita isolante ou coloca fita crepe, plástico, sei lá o que for. Mas você sabe que é errado. Quando você assume a responsabilidade de estou fazendo errado, eu sei que está errado e vou deixar assim mesmo, isso daí é uma imprudência, porque você conhece que está errado, mas você está assumindo a responsabilidade de estar fazendo errado. Isso daí é o que a gente chama de imprudência. Infelizmente, existe pessoas que por algum motivo vão fazer isso, e tem pessoas que por algum motivo já têm isso na formação da pessoa, né? Já veio de berço, né, que a gente chama. A pessoa já é dessa forma, ela já tem esse perfil de fazer errado. E querendo ou não, né, quando a gente entra numa empresa, a gente não sabe que tipo de pessoas estão lá, né? No caso, as manhas. Positivo. Você, por exemplo, tem cara que faz gambiarra de qualquer jeito e não tá nem vendo. Então, esse daí é um cara imprudente. E a imperícia. Se a imprudência é o cara que sabe que está fazendo errado, a imperícia é justamente aquele cara que vai tentar fazer um serviço, mas por algum motivo ele não diz que não sabe, por vergonha, porque não quer falar. Mas ele vai tentar fazer o trabalho. Então, a imperícia também é um dos outros pontos que causam acidentes no setor elétrico. A pessoa não sabe o que está fazendo, vai tentar fazer, e se sair certo, saiu, se não saiu certo, alguma coisa vai acontecer. E isso daí também existe dentro de muitas empresas aí, pessoas que não admitem que não está fazendo certo, não admite que não sabe que está fazendo, e também não admite reconhecer que precisa de ajuda. E, infelizmente, isso acontece porque ainda existe aquele velho pensamento de dizer, eu vou perder meu emprego porque se eu falar que eu não sei, eu posso perder meu emprego. É um pouco difícil até falar isso daí, porque perder emprego ninguém quer, né? Todo mundo tem suas obrigações em casa, filho, esposa, suas obrigações diárias. Mas é melhor você tentar admitir o correto do que você voltar de uma forma que ninguém quer ver, né? Porque você cometeu um erro que deu resultados não agradáveis para você ou para outras pessoas. Então, vocês podem ver que a NR10, ela não contempla, né, só o trabalho, né? Ela contempla tudo envolvendo não somente o que eu estou fazendo sozinho, ela contempla o que os outros estão fazendo também. E tudo isso para quê? Tudo isso daí voltado para segurança, tanto pessoal, a minha segurança individual, como a segurança dos demais colegas. Ok, pessoal? Isso daí também, só colocando um abre aspas aqui, é o que a gente muito vê quando acontece dentro de uma empresa, uma pessoa nova chegando, né? Quando entra um novato numa empresa, por exemplo, é muito difícil os outros colegas quererem ajudar com medo de aquele novato subir muito rápido. E existe várias coisas, né? Existe tudo um fator psicológico aí na questão de trabalhar com pessoas, né? Beleza, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário?
Algum questionamento aí? Isso daí é a nossa introdução, né? A nossa apresentação inicial aí do que a gente vai ver no curso. Eu quero deixar para vocês aí que vamos ver principalmente, aprender principalmente análise de risco. Vamos começar na segunda-feira a análise de risco e medidas de proteção. Porque imagina o seguinte, vamos pensar que isso aqui do lado direito não fosse um treinamento, fosse uma situação real, né? Para ser uma situação real, o que tem que fazer aqui nessa situação da foto da direita, né? Essas várias pessoas aqui, tem que existir um treinamento prévio, fazer um ensaio, fazer um procedimento. Então, isso daí é o que a gente vai começar na segunda-feira a abordar aí e saber reconhecer os pontos de melhoria e os pontos de prevenção de acidentes. Só tem que baixar o teu volume um pouquinho, colega, para não ficar nesse eco aí. É análise de risco e qual é o outro? Medidas de controle. Isso daí está no item 10.2 aí da norma. Todos conseguiram receber aquela apostila que eu mandei lá no grupo? Tem alguém que não conseguiu visualizar? Tem alguém que não conseguiu verificar aquela apostila? O senhor pode Vou enviar de procurar novo ela hoje, aqui. por favor? Eu não consegui. Deve estar lá em cima. Tem muita conversa lá em cima. Né? Vou procurar por aqui. Beleza. Eu vou mandar daqui a pouco, né? Eu vou assim que a gente finalizar aqui, eu já mando novamente aí a apostila, certo? Vou deixar para vocês lerem. Já posso antecipar. Não vai ter conta, né? Como eu falei, né? Nesse módulo, mas esse módulo vai ter bastante leitura. Então vou deixar aí como leitura o item 10.2, que já é as medidas de controle, e a questão da análise de risco é o que a gente vai abordar junto com o item 10.2 na segunda-feira. E o link? O link eu vou mandar também, é porque só apareceu a imagem, né? Beleza, pessoal? Então, dúvidas aí na questão de como vai ser a avaliação? Achei a apostila. Deu para abrir, beleza. Beleza? A questão da avaliação, vou colocar aqui de novo, aqui acabou a apresentação de hoje, vou colocar só novamente aqui a questão da avaliação, que teve pessoas que chegaram mais tarde. Só lembrando que a avaliação número 1 é justamente elaborar uma análise preliminar de risco. Eu vou entregar no dia 11 a proposta do trabalho e no dia 15 você me devolve. Essa daí é a avaliação 1. A avaliação 2 é um questionário com 10 quesitos. Eu vou entregar no dia 16 e no dia 18, até às 16 horas, você me entrega esse questionário. Ok? Só estou recapitulando aí para os colegas que chegaram mais tarde aí no nosso link de hoje. A primeira vai ser o quê? Deixa eu colocar aqui de volta. Elaborar uma análise preliminar de risco. Essa daí é de elaborar análise preliminar, eu vou colocar uma cena para você ver, né, um vídeo. Aí você vai me dizer, né, o cara não fez isso, não fez aquilo, ele precisava usar isso, precisava usar aquilo. Né? Mas isso daí a gente vai ver na semana que vem como vamos tratar isso daí. Beleza. Beleza, pessoal? Então,
Hoje, conforme eu coloquei aí na apresentação da aula de hoje, mais uma introdução, né, do que a gente vai ver no módulo, a apresentação do módulo e o conteúdo que a gente vai ter, né, a forma de como a gente vai trabalhar nas nossas avaliações. Vou deixar para vocês o item 10.2 para leitura, para a gente já chegar na segunda-feira, porventura, tirando as nossas dúvidas, né, para quem lê e ficar com alguma dúvida, mas na segunda-feira vou apresentar o item 10.2 com as minhas observações, e aí se alguém tiver dúvida, faça suas perguntas para a gente ir esclarecendo. Beleza, pessoal? Beleza, mestre. Então, leiam, por favor, o item 10.2 e segunda-feira a gente trabalha aí nesse item e vamos levar aí várias atividades, vários exemplos para o nosso trabalho aí no módulo. Ok, boa noite aí, senhores. Beleza, pessoal? Valeu, boa noite, tchau, tchau.